Bom, pessoal, perdão aí pela bagunça. Mudar um pouco o design da sala, beleza? Beleza. Tudo bem? Senta aqui, beleza? Boa noite, pessoal. Eu queria convidar todo mundo para fazer uma dinâmica. Às vezes faz em pé, mas podemos fazer sentado. Te esfrega uma mão na outra. Isso, beleza. Até esquentar. Friozinho é bom que já dá aquela esquentadinha. Aí a gente vou contar até 3. Aí no 3 a gente bate uma palma todo mundo junto. Vamos tentar? 1, 2, 3. Quase. A primeira foi isso, só que assim, tá, tum. Não, tem que ser tá. Uma todo mundo junto, tá bom? Beleza. 1, 2, 3. Em Minas o pessoal fala trem. Então, beleza. Quero começar aqui com uma leitura rapidinho. Rapidinho. Aqui. O apanhador de desperdícios. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes, aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais do que a dos mísseis. Tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor os meus silêncios. Nosso majestoso Manuel de Barros. Então, em círculo e conclamando aqui Manuel de Barros sobre esses lugares desimportantes, né, que vocês estão trazendo. Também queria dar boa noite e saudar como o provocador saudou sobre essa identidade visual, essa pertinência do tema. Agradecer o convite, dizer que veio representando também o Mutirão Agroflorestal, a Denise Amadora Potô, que infelizmente não pôde estar, porque está nos representando chiquérrimo em Paris. Então, estou aqui também em nome do Mutirão, nosso coletivo. Já usando todos os 20 minutos? Ainda não, né? Só na hora que for valendo, ainda não está valendo a apresentação, só. Beleza. Então já está contando, tá bom. Então, isso, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Espero poder trazer algumas provocações para cada um sobre essa relação de regenerações, que é o tema central de hoje, né, vamos dizer, mas esse encontro da agroecologia, do design, do ecodesign, do agroecodesign, enfim, da agroecologia como temática transversal, integrada, estratégica, interseccional. Eu preparei aqui um roteirinho, só para não dizer que... Então, quando a gente fala de regeneração, está falando de retomar ou construir um estado na regeneração florestal, regeneração de um ecossistema. O ecossistema estava degradado, a gente trabalhou, a natureza trabalhou, os seres invisíveis não humanos trabalharam, e aquilo se regenerou, aquilo ficou de novo daquela forma abundante, enfim, original ou anterior, ou como ao longo dos milênios aquele ecossistema, aquele ambiente, né, acontece, ou como um ambiente de agricultura, né? Vamos lembrar um ditado milenar chinês que fala a agricultura é a arte de colher o sol. O que essa arte de colher o sol tem a ver com pensar o uso do espaço, mas também, como trouxe o companheiro, a pedagogia do espaço, a estratégia funcional do espaço,
eu pensei um pouco a também trazer alguma provocação, alguma contribuição no sentido do que vocês apresentaram para a gente de que essa horta escola, numa escola de design, diz sobre essas regenerações muito além da nossa humanidade, mas que é dentro do amplo da nossa humanidade, né? Porque a sociedade ela é ampla, diversa e multitemática. E aí, horta verde, ou espaços verdes, ou enfim, ferramenta pedagógica, componente pedagógico. Então, pensando nisso, a gente tem uma coisa, um ponto de partida que pelo menos o que vocês provocaram a gente no convite, é uma horta escola. Então o que significa ser uma escola? Que dimensão é essa de escola? E a gente está perguntando para uma escola superior de design. Então, o que é mesmo ser uma horta escola? Que dimensão é? Que escola é essa? Qual que é o projeto político-pedagógico dessa escola? Qual é o componente formativo que esse espaço verde, ou que esses espaços verdes? A gente, na apresentação tinha território da escola, né? Então a gente está falando, tem uma área ali que você trouxe várias fotos, tem uma conformação mais de horta, mas que mais de espaços verdes? Tanto os verdes que estão verdes, quanto os verdes que já foram verdes e que agora não estão verdes, mas ancestralmente, inclusive com as comunidades que estavam aqui anteriormente, aí saudando e trazendo aqui o projeto das cozinhas de tradições, enfim, de toda a ancestralidade que tinha aqui nesse território. Como é que tem a ver construir design de cidade, considerando o princípio agroecológico, e não só de cidade, mas de espaço, de sociedade, de processo. É incrível, né? É um pouco curioso, dá até um pouco um friozinho assim, porque você falar de design no universo do design, né? Então, que eu da agroecologia, dos sistemas agroflorestais, da educação popular, vou aqui provocar a galera do design sobre design. Então também é interessante Então vou falar um monte de coisa aí, um pouco disso, dentro dos 15, 20 minutos, aí a gente vai avançando depois no diálogo, que acho que se alguém vier falar de agroecologia e falar de um lugar monopolizando a voz, enfim, heteronormativo, de educação bancária, desconfia. Então, se sentiu essa coisa isso é educação popular, esse é processo agroecológico de formação, de construção do conhecimento. Então é importante trazer Paulo Freire, ciclo de cultura, ciclo epistemológico, etc. Essas bases conceituais que ajudam no design pedagógico, né? Enfim, então, como é que é esse design pedagógico do processo, então, dos processos? Então, porque eu acho que pensar esses espaços verdes, pensar um projeto político-pedagógico. Se você está falando que é uma escola, toda escola, seja ela na direção que for, ela tem um projeto político-pedagógico, independente. Você pode ter pedagogias e pedagogias, perspectivas políticas e perspectivas políticas. Você tem um projeto político-pedagógico. Então, se é uma horta-escola, se a gente for discutir horta-escola, processos, espaços laboratório, mas com essa dimensão, como está no título da escola, que escola é essa? Que projeto político-pedagógico é esse? Para onde? Para o pessoal do design também poder plantar uma mudinha e interagir com verde? Acho que não é sobre isso, né? Como falar, não vou falar, a companheira falou, não vou falar da educação ambiental clássica, aquela, né, mercadológica. Eu vou falar de construção de outras realidades, de fortalecer os territórios de resistência, né? Então, que aí a gente vai chegando nessa coisa da cidade, né, do urbano. Então, importante, pouco tempo, mas tem temas que são muito fundamentais. Se a gente está, né, discutindo, como vocês trazem um tema muito pertinente, design de cidade, então direito à cidade. Que cidade é essa? Quem tem direito à cidade? Aos espaços da cidade. Então, a discussão que também está dentro do movimento agroecológico de direito à cidade, né, dos espaços, de ocupação dos espaços, enfim, de agricultura urbana, de agricultura de periferia, enfim, de agroecologia urbana periférica, esses movimentos, né, saudar aqui a companheira da Serra da Misericórdia e a pessoa da Ana Santos, né, grande designer social revolucionária aí, enfim, de construção de cidade agroecológica, de cidades agroecológicas. Bom, e aí se a gente está falando então dos 1000 tons de verde, eu acho que é importante a gente dizer que dependendo do nosso recorte
político-pedagógico, do nosso projeto político-pedagógico, os nossos 1000 tons de verde são uns, dependendo do nosso projeto político-pedagógico, os nossos tons de verde são outros, né? Então, por exemplo, o greenwashing, né? Greenwashing, enfim, que é você pintar de verde, fingir de bonitinho, que é total design, né? De produto, enfim, etc. Então, que tom de verde é esse? Então, se vocês trazem um questionamento não, a agroecologia encontra o design, então o tom de verde é agroecológico. Isso diz sobre o projeto político-pedagógico, projeto de sociedade, enfim, da agroecologia, do campo agroecológico, do movimento agroecológico. E aí é importante a gente dizer, talvez o ponto mais importante de trazer a provocação do design sobre os princípios da agroecologia. Que agroecologia é essa? Falando agroecologia, bonito, agroecologia. Se eu perguntar quem aqui gosta do tema agroecologia, todo mundo vai levantar a mão, mas beleza, que agroecologia é essa mesmo? Então, agroecologia, se a gente for pensar agricultura, ecologia, ecológica, ecos, ecos, não sei o que, cuidar da casa, então é uma agricultura, a agricultura é ecológica. Então, posso dizer que agroecologia é sinônimo de agricultura ecológica, certo? Errado. Esse é o primeiro ponto de partida. Agroecologia não é sinônimo de agricultura ecológica. A agricultura ecológica é um campo dentro do universo agroecológico. A agroecologia é um movimento, é uma prática social, enfim, vou trazer um pouco, tentar dentro dos 3 minutos que me restam, provocar vocês, porque acho que isso é o fundamental. 10 minutos. Então, esse é o fundamental. Então, agroecologia. Então, o que é essa agroecologia? Então, a agroecologia é, ao mesmo tempo, prática social. Vou trazer 3 dimensões, depois a gente expande para 5. Primeira, prática social. De quando? Há quanto tempo tem uma humanidade? 10 mil anos, para arredondar, não entrar muito na discussão. Então, mais ou menos há 10 mil anos a gente tem prática de existência no planeta. Então, mais ou menos 10 mil anos, a agroecologia é prática social. Agora a gente pode dar esse nome, ter esse entendimento, esse olhar sistêmico sobre as coisas, enfim. Então, prática social ancestral. Né? Então, é uma prática social ancestral. E também é uma prática social contemporânea. Porque se a gente está falando aqui agora de agroecologia, tem gente preparando uma receita, colhendo, cuidando da horta, plantando um negócio, fazendo uma semente, conversando, enfim, fazendo um processo. Então, a agroecologia é um tema, é uma prática social contemporânea, ancestral e contemporânea. Primeiro ponto. Então, é uma prática social. E, enquanto prática social, ela vai nas diversas dimensões das nossas práticas sociais. Como assim? Se a gente vai falar de educação na agroecologia, perspectiva agroecológica de educação, a gente vai falar de Paulo Freire, de Morin, de processos circulares, dialógicos, construção do conhecimento, etc. E não educação bancária verticalizada, tábula rasa. Se a gente vai falar de economia, a gente vai falar de economia circular, economia da funcionalidade, economia popular e solidária, fortalecimento da economia territorial, dos territórios. Se a gente entra a agroecologia como prática social, ela é antirracista, ela é feminista, ela é antimachista, ela é pelas diversidades. Quando a gente vai falar de meio ambiente, a agroecologia é pela conservação ambiental, pela relação do ser humano com todos os outros seres num processo de cultivo coletivo do ambiente, da natureza, enfim, dos espaços. Então, a agroecologia, quando ela foi cunhada, o termo agroecologia, observando a forma dos povos ancestrais latino-americanos de viver no planeta, fazer a roça, mas viver no planeta, uma agricultura ecológica, a grosso modo, de uma forma bem tosca, para poder respeitar aqui o nosso tempo, mas... Então, os pesquisadores vão falar, nossa, isso aqui é uma agroecologia. Então, começou como um tema dentro da agricultura. Cientificamente, né? Estava pesquisando aqui antes, simpósio é um evento geralmente de caráter acadêmico, mas que tem uma origem na coisa das festas dos vinhos, que a galera trocava e ficava ali comendo e trocando ideias sobre assuntos para fortalecer os temas. Então, se a gente também tem essa dimensão de diversão, é importante a gente entender
essas dimensões que a agroecologia, que o movimento agroecológico considera. Voltando, prática social contemporânea e ancestral. E enquanto prática social, tem diversas dimensões da nossa prática social dialogando com a interseccionalidade, essa discussão, enfim. Além de prática social, agroecologia é ciência, e aí a gente gosta de destacar antes disso, é sabedoria, e é ciência ancestral. Se é ciência ancestral, é etnociência. Então é etnociência porque há 10 mil anos pelo menos, enfim, então etnociência, sabedoria ancestral, conhecimento popular, mas também acadêmico, porque você tem Sociedade Brasileira de Agroecologia, associação, você tem congresso, tem revistas brasileira, latino-americana no mundo inteiro. Então, hoje a agroecologia não é mais um campo dentro da agricultura, hoje a agroecologia é um campo científico. A partir da agroecologia você vai estudar gênero, a partir da agroecologia você vai estudar sistemas alimentares, a partir da agroecologia você vai estudar design de serviço, a partir da você vai estudar design de produto, a partir da agroecologia... Então a agroecologia hoje a agroecologia é um campo científico. Isso se deve a maior parte, em função do movimento latino-americano, junto com a Via Campesina Internacional, que hoje estou com a camiseta da Via justamente para saudar esse movimento que é quem constrói a base, esses movimentos camponeses, rurais e urbanos, enfim. Então, a agroecologia é conhecimento, sabedoria conhecimento ancestral e também conhecimento sabedoria acadêmico, contemporâneo, sabedoria popular, que lua que planta, como que mistura, tratamento do bambu, a galera da permacultura, que é essa permacultura brasileira, né? Porque a gente pode dizer isso, porque tem essa coisa que nasce na Austrália, mas vários dos movimentos agroecológicos no Brasil são de uma outra perspectiva, inclusive decolonial, da própria, então, só que é um termo que realmente pegou, década de 90, né? Enfim, então saudar também o movimento permacultural que está aí há décadas construindo saneamento ecológico, bioconstrução, feiras e articulações, enfim. Então acho que sociedade é essa, que design é esse, né? O design de boa parte do movimento permacultural social é muito massa, né? Bom, está terminando aqui meu tempo, deixa eu ver. Beleza. Então, prática social é conhecimento, a sabedoria ancestral e é movimento político. Não é movimento partidário, é movimento político. Então, se usa o descartável ou não, o seu resíduo, o que você faz com ele, as suas relações sociais como elas são, aonde você compra o seu alimento, que tipo de alimento você consome, que tipo de ideias você fortalece, constrói, qual a sua rotina no dia a dia, muito além da dimensão ambiental, da sustentabilidade, né? Esse design, a sua relação com os outros seres, enfim, com os invisíveis, com os encantados, assim por diante. Então, a agroecologia também é movimento político. Então, ao mesmo tempo, prática social, ciência, sabedoria, movimento político. Além disso, arte, cultura popular e espiritualidade, para avançar logo nos 5. Então, eu queria trazer essas 5 dimensões, da gente falar de dialogar sobre design, construir design, pensar design de cidade, direito à cidade, enfim, os espaços, as articulações, a gente precisa passar por essa dimensão. E a agroecologia, necessariamente falar de agroecologia é falar de justiça socioambiental engajada, né? É o protagonismo para as mulheres pretas de periferia, para as comunidades, para os territórios, o fortalecimento a partir dos territórios, né? Não é do movimento agroecológico para o território é o movimento agroecológico e o movimento agroecológico junto, então também isso pode ser uma obviedade, todo mundo concorda, mas na prática pedagógica da academia, da extensão rural, etc., e dos nossos próprios processos de trabalho com as comunidades, qual que é a nossa postura? O quanto as nossas intervenções, os nossos trabalhos com a comunidade fortalece mesmo que a comunidade a partir da realidade da demanda da comunidade ou é a partir do que a gente gostaria de fazer para a comunidade? Isso é design. Isso, o que tem a ver a gente estudar no processo de formação dos estudantes daqui, interagir com espaços verdes, com uma horta agroflorestal, agroecológica, com qual projeto político-pedagógico? Para pensar que tipo de desdobramento. Eu vou ali vivenciar aquilo ali para chegar aonde? Que tem a relação desse área verde com fortalecer, né, o movimento das mulheres? Porque a gente queria até, para concluir, destacar esse ponto, né?
A Ana é escola de agroecologia, ocupação da periferia, a escola popular de agroecologia, alimentação saudável, comida de verdade, mas fundamentalmente é uma articulação de mulheres. Então também o protagonismo da mulher, dos femininos, não só o feminino das mulheres, mas de como é que a gente traz para o design, a hora que a gente quer dialogar com uma ocupação da cidade, é sobre o feminino, é sobre o circular, é sobre o Fibonacci, enfim, sobre essa interação simbiótica com a natureza para pensar o design desde do que é desenhado, quanto com o que é invisível, e pensando uma agroecologia, um design agroecológico que possa, sobretudo, fortalecer os movimentos periféricos, populares, negros, quilombolas, enfim, dessas minorias que são as maiorias, e nem tanto para a Zona Sul já privilegiada, enfim, para dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro. Então também, que recorte é esse? Esse design vai chegar para fazer agroecologia onde? Né? Enfim, acho que é isso. Deu?